Vou chamar a Fernanda Manhota, o Yuri, nossa analista de internacional. Oi, Manhota, prazer ter você aqui entre nós. Manhota, eu fico pensando na situação, vamos falar assim, tem um recorte, né? São muitos deportados, muitos ameaçados de deportação, mas vamos falar dessa notícia nova de 500 mil, meio milhão de pessoas deportados, que poderão ser deportados, vindos de países como Cuba, Nicarágua, Haiti, Venezuela. Eu fico pensando o que vai acontecer com essas pessoas que tinham proteção legal nos Estados Unidos contra a deportação. O que vai acontecer quando eles voltarem, quando eles retornarem aos seus países? Porque eles são uma espécie de desertores das ditaduras onde eles viviam. O que pode acontecer, né? Pensando assim, enfim... Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri. Essa é uma situação muito delicada, Débora, porque, em geral, as pessoas que se beneficiavam desse tipo de proteção, como você bem disse, elas eram pessoas cuja análise tinha levado a crer que elas estariam em condição de perigo ou de iminente ameaça nos seus países de origem. Se a gente olha, né, as nacionalidades que estão envolvidas, como a Priscila trouxe, são países em que há uma predominância, né, de governos autoritários e, portanto, com dissidentes políticos, com presos políticos e com grupos que muitas vezes sofrem perseguições. Então, o retorno dessas pessoas a esses ambientes que inspiram hostilidade a elas, né, pela crença, pela visão política, às vezes pela religião, ou mesmo considerando que muitas podem ser migrantes que fogem da pobreza, da violência, eventualmente de condições adversas que vieram pela própria mudança ambiental. Nós temos vários tipos, né, de refugiados e pessoas em vulnerabilidade envolvidas nesse combo. Essas pessoas, elas vão se expor, evidentemente, a uma condição muito precária, uma condição muito difícil em países que já enfrentam uma série de gargalos em matéria de preservação de liberdades e também de desenvolvimento. Então, abre-se uma nova possibilidade de crise humanitária e de crise humanitária internacional. É um capítulo muito delicado esse que agora a gente começa a assistir em relação a esses grupos particulares. Existem também algumas implicações do ponto de vista doméstico, né? Pensando justamente em qual o efeito que isso vai ter em relação à mão de obra nos Estados Unidos. Afinal de contas, essas pessoas, elas desempenhavam um papel ativo nessas sociedades. Existe também uma discussão sobre remessas de recursos que agora vão ser redirecionadas, porque, afinal de contas, em geral, essas pessoas costumam trabalhar, fazer dinheiro e mandar esse dinheiro para outros lugares muitas vezes. Então, há uma série de fatores que vão precisar ser levados em conta para analisar as consequências. Eu destacaria, além disso tudo, né, dessa dimensão social, humanitária e econômica, evidentemente, o peso e o impacto político desse ato. A gente está vendo aí uma vitória, ainda que temporária, do presidente Trump na Suprema Corte, lembrando que agora voltam, né, essas análises para os tribunais de menor escala, digamos assim, né, os regionais. E, além disso, eu diria que também esse é um momento em que a gente percebe a volatilidade de como a política tem sido feita nos Estados Unidos. Essas 500 mil pessoas, elas estavam desfrutando desses benefícios temporários, né, dessas condições, porque elas haviam sido beneficiadas por uma medida executiva do governo Joe Biden. Medidas executivas que, como a gente pode ver, são facilmente revogáveis. Então, esse é o preço que os Estados Unidos pagam por não ter enfrentado aquilo que, de fato, poderia ser um legado para Donald Trump ou qualquer presidente, fazer uma reforma imigratória. Enquanto não houver uma reforma imigratória que passe pelo Congresso, que seja amplamente discutida, a gente vai ter um governo aplicando medidas via ordem executiva, o governo seguinte desfazendo. E assim vai criando instabilidade e crise, como a gente está vendo agora, Débora e Yuri.